Fala galera, professor Carlos Eduardo na área para a nossa segunda aula aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma temática de extrema importância. Está dentro da sintaxe, que é um ramo gramatical em que muitas pessoas têm dificuldade, e hoje eu estou aqui justamente para ajudar você com a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Olhe, eu já vi muitos alunos quase chorando diante dessa temática. Eu já vi muitos alunos aí arrancando os cabelos da cabeça para entender a diferença entre complemento nominal e adjunta nominal. E convenhamos, pessoal, se você for estudar realmente pelo método tradicional, se você pegar uma gramática e começar a ler, realmente dá vontade de chorar. Não é um tema fácil de entender. Agora, eu quero ensinar para você um método que eu, professor Carlos Eduardo, desenvolvi para explicar a diferença entre complemento nominal e adjunta nominal. Ó, estou passando para você aqui totalmente gratuito para que você aprenda algo que eu passo às vezes só nos meus cursos, beleza? Ó, antes de qualquer coisa, gente, eu já quero pedir um pouquinho de perdão a vocês, porque aqui hoje ó, está um barulhinho medonho aqui na vizinhança, então eu peço desculpa a vocês, há coisas que fogem ao nosso controle e também peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e quando esse vídeo bater 1.000 visualizações, eu já irei lançar a nossa terceira aula, né, em relação ao nosso canal. Então vamos lá, ó, ver a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Tema muito bom para a gente estudar e eu já quero levar vocês aqui, ó, para entender a diferença entre a gangue do complemento nominal e a gangue do adjunto adnominal. Professor, o que é isso? Pelo amor de Deus, tem até esse negócio de gangue, professor? Tem. Então vamos lá, ó. Eu peço que você preste atenção na historinha que eu vou contar para você. Eu vou contar uma historinha e quando menos você esperar, você já entendeu a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Vá prestando atenção na história e quando você menos entender, ó, e professor, aprendi a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Então vamos lá, ó. Eu quero contar para você a história de dois rapazes. Eu vou tentar desenhar aqui, se bem que o professor não é bom de desenho não, viu? Mas eu vou tentar desenhar aqui para você entender de modo bem tranquilo. Quando você menos esperar, pessoal, você aprendeu a diferença. Existia um rapazinho muito gente boa. Eu vou desenhar o primeiro rapazinho aqui. Tá aqui, ó. Todo sorridente, todo alegre, todo supimpa, e o nome dele era Boy complemento nominal. O boy complemento nominal era muito tímido, era aquele rapaz bem reservado, que não tinha muitos amigos. E é tanto que ele só tinha um único amiguinho, ó. Vou desenhar um único amiguinho aqui. Tá aqui o único amiguinho dele, certo? Pronto, professor. Tá aí o amiguinho do complemento nominal. Quem é, professor? É o boy, adjunto, adnominal. Meus queridos, a amizade deles era muito longa. Eles começaram a amizade aí na infância. Começaram indo para a creche juntos, depois para a pré-escola, ensino fundamental, até que chegaram ao ensino médio. E quando chegaram ao ensino médio, começou a surgir entre eles um sentimento que nos é muito comum. Qual é, professor? A inveja. O adjunto adnominal começou a ter inveja do complemento nominal. O adjunto começou a ter inveja do complemento. E o complemento, tadinho, percebeu e disse: Meu Deus, o único amiguinho que eu tenho tem inveja de mim. O único amigo que eu tenho tem inveja. Tudo o que eu faço, ele faz, é invejoso. Então, sabe de uma coisa? Eu vou começar a me afastar dele. E aí, pessoal, ó, o complemento nominal se afastou do adjunto adnominal devido a uma eventual inveja. O adjunto começou a ter inveja, o complemento percebeu e disse: Meu Deus, é muito perigoso isso, então eu vou me afastar. Acabou a amizade, gente. Complemento nominal não quis mais conversa com o adjunto adnominal. E aí, ó, o adjunto adnominal foi tomar satisfação. O adjunto adnominal chegou lá e disse assim: Ei, complemento, você não quer mais ser meu amigo, não é? E o complemento disse: Não, cara, não quero, porque você é invejoso. E aí, ó, o adjunto adnominal se revoltou e disse: Beleza, se você não quer ser meu amigo, você não vai ser mais amigo de ninguém. Na primeira
primeira oportunidade que eu pegar você sozinho, eu irei matar você. Gente, que situação. O complemento nominal foi ameaçado pelo adjunto nominal. O adjunto disse: olha, você não quer mais ser meu amigo, então você não vai ser amigo de ninguém. Quando eu pegar você sozinho, eu vou matar você. E aí, o que foi que o complemento pensou? Peraí. Então, se ele disse que se me pegasse sozinho iria me matar, eu não vou ficar sozinho. Eu vou montar a minha gangue. E assim surgiu a gangue do complemento nominal. Essa gangue surgiu para que ele pudesse se proteger de uma ameaça do adjunto. Então vamos lá, o que é que aconteceu? Ó, veja só, o complemento nominal começou a chamar uma galera, né? Vamos lá. Primeira galera que entrou aí, o primeiro membro da gangue foi o boy adjetivo. O adjetivo entrou na gangue, né, professor? E também foi chamado o boy advérbio. Advérbio, certo? O boy advérbio entrou na gangue. Show, professor. E aí eles viram, olha, tem um, dois, três. Vamos chamar mais um que a gente forma uma quadrilha. E chamaram. Quem foi o outro que entrou na gangue? Ó, o substantivo abstrato. Substantivo abstrato. Vou abreviar aqui, beleza? Então, assim, gente, formou-se a gangue do complemento nominal. Essa gangue é formada por adjetivo, advérbio e substantivo abstrato. Já o adjunto adnominal também montou a galerinha dele. Disse assim: ah, ele pensa que é só ele que tem uma gangue, eu vou montar uma também. E montou, gente. Vamos lá. Quem são os membros integrantes dessa gangue? Bom, o primeiro deles é o substantivo concreto. Substantivo concreto, beleza? O substantivo concreto entrou e o adjunto adnominal teve a brilhante ideia também de chamar o substantivo abstrato. Substantivo abstrato. Eita, professor, eu acabei de perceber um problema nessas gangues. Qual foi, ó? Tanto na gangue do complemento nominal, quanto na gangue do adjunto adnominal, eu tenho o substantivo abstrato. Eita, professor, então vamos lá. Ele faz parte das duas gangues? Faz, gente. Ele faz parte das duas gangues. Então ele é um falso, gente. Por quê? Ora ele diz que é amigo do complemento, ora ele diz que é amigo do adjunto. Ele é falso. Ele é falso, não é de confiança. E todo mundo que é falso tem duas caras, não é? Tem duas posturas. Tá com você é uma coisa, tá com outra pessoa é totalmente diferente. E isso se reflete aqui, ó. Por quê, professor? Porque quando o substantivo abstrato está com o complemento nominal, ele dá uma de coitado. Ele diz que sofre. Ai, como eu sofro. Ele sofre. Ou ele recebe muita crítica. Sofre ou recebe muita crítica. Ele é um coitadinho, gente. Já aqui não, já aqui ele diz que é brabo, ele diz que é valente, porque eles não, pode deixar que eu que faço tudo, eu pratico a ação. Aqui ele pratica a ação, ele pratica a ação. E professor, ele também dá uma de rico, porque ele sai dizendo que tem muitas posses, ele tem muitas posses, não é assim? Show de bola, professor. Então, ó, deixe-me dizer uma coisa para você. Você já entendeu a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal e eu provo a você que você aprendeu. Antes disso, deixe-me só fazer uma pequena revisão. Você lembra o que é um adjetivo? Gente, adjetivo é toda palavra que indica qualidade. Toda palavra que indica característica, qualidade. Tudo aquilo que dá noção de qualidade, de característica, é adjetivo. Por exemplo, inteligente, bonito. Agora, quer um bizu legal? Tudo aquilo antes do qual você conseguir colocar um tão é adjetivo. Se você pegar uma palavrinha e conseguir colocar um tão antes, essa palavra é adjetivo. Por exemplo, inteligente. Eu consigo colocar um tão antes? Consigo, ó. Eu consigo dizer tão inteligente, João é tão inteligente, consigo, né? Sábio, eu consigo colocar um tão antes? Consigo. Tão sábio, então toda palavrinha antes da qual eu consigo colocar um tão é adjetivo. Só para você relembrar, show? Professor, e substantivo? O que é substantivo, gente? Substantivo é tudo aquilo que tem nome. Tudo aquilo que tem um conceito é substantivo. Ó, por exemplo, eu chego para você e digo assim, sei lá, ó, isso aqui tem um conceito? Tem, professor, é uma garrafa. Então, ó, se tem um conceito, é um substantivo.
Eu chego, mostro isso aqui, ó. Isso aqui, ó, tem um nome para isso aqui? Tem um conceito? Tem, professor, é um relógio. Então é substantivo. Substantivo é tudo aquilo que tem nome. Show? Ah, professor, mas o substantivo ele pode ser concreto ou abstrato. É muito simples, ó. O substantivo abstrato é aquele que já depende de alguém para existir. Ele depende de alguém para existir. Por exemplo, amor. Gente, só há amor se alguém amar. Se alguém amar, tem amor. Saudade, só há saudade se alguém sentir saudade. Então, saudade é um substantivo abstrato. Medo, só há medo se alguém tiver medo. Então, medo é substantivo abstrato. Substantivo abstrato é aquilo que, né, eu preciso de alguém para que aquilo exista. Depende de alguém para existir. E o concreto? O concreto já existe, gente. Já existe, por exemplo, eu chego para você e digo assim, cadeira. Já existe cadeira no mundo? Já, eu estou sentado em uma. Por exemplo, relógio. Já existe relógio no mundo? Já. Então, relógio é substantivo concreto, beleza? Então, substantivo concreto é aquele que já existe. Ó, e pode existir no mundo ou no imaginário popular. Por exemplo, lobisomem. Ah, professor, eu nunca vi um lobisomem. É, mas o lobisomem ele existe no imaginário popular. Show de bola? Tranquilo. Professor, e advérbio? Gente, advérbio é tudo aquilo que indica tempo, tudo aquilo que indica modo, tudo aquilo que indica intensidade, causa, consequência, show de bola. Eu digo assim, olha, hoje está quente. E esse hoje dá noção de quê? De tempo. Então, é advérbio, né? Eu chego para você e digo assim, olha, aqui é legal. Esse aqui dá noção de quê? De lugar. Então, é advérbio, show de bola. E um bisuzinho, ó. Toda palavra que termina em mente na língua portuguesa é advérbio. Por exemplo, lealmente, fielmente, moralmente, legalmente, terminou em mente é advérbio. Show de bola? Então, ó, eu mostrei para você todo o bizu, agora eu quero levar você para a frase. Venha cá comigo, ó. Como é que você vai estudar a diferença entre complemento nominal e adjunto nominal? Dê uma olhadinha aqui, ó. Olha o primeiro exemplo. O copo, o copo de vidro, caiu. Ó, o copo de vidro caiu. Dê uma olhadinha aqui. Professor, o que é que a banca vai fazer? Gente, olha, a banca vai grifar um termo para você. Não se preocupe. Você não vai ter que adivinhar qual é o termo, não, viu? Nem se preocupe. O termo vem grifado. O termo vai aparecer lá grifado. E você vai ter que adivinhar se é complemento nominal ou adjunto adnominal. Então vamos lá, o que é que você vai fazer? Gente, você só tem uma missão, uma é pegar esse termo que está grifado e puxar uma setinha para o que está antes. Ó, é pegar esse termo que está grifado e puxar uma setinha para o que está antes. Então vamos lá, ó. Puxei uma setinha para o que está antes. Só isso é a única missão que eu tenho para fazer. Pessoal, qual é a classe gramatical de copo? Ó, antes tem um artigo, então copo é substantivo. Beleza. Já existe copo no mundo? Já, gente. Já existe copo no mundo. Então, copo é um substantivo concreto. É um substantivo concreto. Pronto. O que é que eu tenho que fazer agora? Olhe para gangue. O substantivo concreto, ele anda com quem? Com quem é que o substantivo concreto anda? Dê uma olhadinha aqui, ó. O substantivo concreto, ele só anda com o adjunto adnominal, ó. Ele só anda com o adjunto adnominal. Então, esse termo aqui, ó, é o que? Ah, professor, é um adjunto adnominal. Pronto, ó. Se você identificar a classe gramatical, é só olhar para a gangue, porque a gangue vai dizer quem é quem. Ah, professor, entendi. Então eu vi que copo era um substantivo concreto, e quando eu olhei para as gangues, o substantivo concreto eu percebi que ele só anda com o adjunto adnominal. Então, de vidro é um adjunto adnominal. Perfeito. Ah, professor, dê outro exemplo que eu achei legal. Na hora, ó. Vamos pegar outro exemplo aqui. Dê uma olhadinha nesse segundo exemplo. Veja só, ó. Dê uma olhadinha aqui. Eu chego para você e digo assim, olha, correr 5 quilômetros é fácil de fazer, certo? É fácil de fazer. Correr 5 quilômetros é fácil de fazer.
Veja só, dê uma olhadinha aqui, pessoal, perdoe esse barulho, viu? Eu acho que os vizinhos, eles entendem as horas em que eu gravo aulas, viu? E parece que fazem de propósito, é um grito medonho. Então, não tem o que fazer não, a gente tem que suportar, né? Suportando com paciência uns aos outros, assim como a Bíblia mandou. Então, vamos lá, eu chego para você com a seguinte frase: correr 5 quilômetros é fácil de fazer. Qual é a única missão que eu tenho? Pegar o termo que está grifado e puxar uma setinha para o que está antes. Fácil. Qual é a classe gramatical da palavra fácil? Gente, fácil não é uma característica. E além disso, eu não consigo dizer assim, olha, correr 5 quilômetros é tão fácil de fazer, tão fácil. Se eu consigo colocar um tão antes, essa palavra é o quê, ó? Se eu consigo colocar um tão antes, essa palavra é um adjetivo. Essa palavra é um adjetivo. Show, professor. A palavra é um adjetivo. Agora vamos lá. Volte aqui. O adjetivo anda com quem? Ah, professor, o adjetivo está aqui, ó. O adjetivo ele só anda com o complemento nominal. Perfeito. O adjetivo só anda com o complemento nominal. Pronto, professor. É muito fácil, é muito fácil. Professor, dê outro exemplo na hora. Vamos pegar outro exemplo para a gente não perder aí o costume. Dê uma olhadinha aqui no outro exemplo, ó. Eu chego para você com o seguinte caso, ó. Posterior, posteriormente ao professor, ao professor, posteriormente ao professor, falou o aluno. Ó, posteriormente ao professor, falou o aluno. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui ao professor. É o termo que está grifado. Show de bola, professor. E agora, professor, o que é que eu faço? O de sempre, ó. Você vai pegar o termo que está grifado e vai puxar uma setinha para o que está antes. Pronto, ó. Eu pego o termo que está grifado e vou puxar uma setinha para o que está antes. Show de bola, professor. Na paz de Jesus Cristo. Vamos lá. Toda palavra que termina em mente, eu ensinei para vocês que é o quê? Terminou em mente é advérbio. Advérbio. Show de bola, professor. Então vamos lá, ó. Volte aqui comigo. O advérbio, ele está em qual gangue, professor? O advérbio está aqui, ó. O advérbio está na gangue do complemento nominal. Show. Então esse termo aqui é um complemento nominal. Show. Então você vai pensar o seguinte: ah, professor, mas até agora está fácil porque o senhor não colocou o substantivo abstrato, então está fácil. Gente, quando eu colocar o substantivo abstrato, vai ser fácil do mesmo jeito. É, é a mesma coisa, não precisa se estressar. Agora, nada disso vale se eu passar para você esse bizu e você não decorar as gangues. Tem que decorar, olha, a gangue do complemento nominal, quem é? Substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Lembrando que o substantivo abstrato, ele sofre, né? Ele está acompanhado de uma ideia que sofre a ação ou recebe. Já o adjunto adnominal, eu tenho a gangue dele como substantivo concreto e o substantivo abstrato, sendo que o substantivo abstrato vai estar acompanhado de uma noção de praticar ou de posse. Show? Então vamos lá, ó. Dê uma olhadinha aqui. Dê uma olhadinha nessa frase aqui. Imagine só. Chego para você com o seguinte exemplo. O a assalto ao banco. O assalto ao banco foi hoje. Certo? Olha, o assalto ao banco foi hoje. E aí, meus queridos, ó, eu vou grifar para vocês esse ao banco. Beleza. Qual é a missão que nós temos? A única missão que eu tenho, meu querido, é pegar esse termo que está grifado, pegar o termo que está grifado, ó, e puxar uma setinha para o que está antes, certo? Show de bola, professor. Ó, esse o, gente, é artigo. E depois de artigo aparece o quê? Ó, substantivo. Então, isso aqui é um substantivo. Beleza. Agora, concorde uma coisa comigo. Só há assalto se alguém assaltar. O assalto ele depende de alguém para existir. Então ele é um substantivo abstrato. Vamos colocar essa informação aqui, ó. Ele é um substantivo abstrato.
Aí você pode dizer, ah, professor, agora chegou o problema. Por quê, professor? Porque o substantivo abstrato pode estar com complemento, pode estar com adjunto. Preste atenção. Você vai olhar para o termo que está grifado. Preste atenção. Você vai olhar para o termo que está grifado, certo? Você não vai olhar para o termo assalto, você vai olhar para o termo que está grifado e ver se esse termo que está grifado pratica a ação ou sofre a ação, porque é isso que nós temos aqui, ó. Vamos ver se ele pratica a ação ou se ele sofre, se ele recebe a ação. Só que você olha para o termo que está grifado. Banco, gente, olha. O banco assaltou ou o banco foi assaltado. Ó, o assalto ao banco. Gente, você concorda comigo que o banco ele sofreu um assalto? Ele sofre. E se sofre, professor? Vamos dar uma olhadinha, ó. Se sofre é o quê? Cara, se sofre, isso daqui é um complemento. Isso aqui é um complemento nominal. Deu ideia de sofrer é um complemento nominal. Show de bola, professor. Dê outro exemplo na hora. Vamos lá. Chego para você com a seguinte frase, ó. Vou pegar isso aqui. Ó, o, o grito de Carlos foi feio. Ó, o grito de Carlos foi feio. Veja só, vou pegar esse termo aqui que está grifado. Beleza. De Carlos. E aí, professor? O que é que eu vou fazer agora? Meu querido, ó, faça o de sempre. Pegue o termo que está grifado e puxe uma setinha para o que está antes. Show de bola, ó. Esse o é artigo. Então, o que vem depois é o quê? Substantivo. Substantivo, beleza. Meu querido, você concorda comigo que só há grito se alguém gritar? O grito depende de alguém para existir. Só há grito se alguém gritar. Então, se depende de alguém para existir, ele é o quê? Um substantivo abstrato. Ótimo. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar o termo que está grifado. Termo que está grifado. Tá aqui, ó, o termo que está grifado. Beleza. E ver se esse termo pratica a ação ou sofre a ação. Quando eu digo assim, olha, o grito de Carlos, você não concorda comigo que Carlos gritou? Ó, o grito de Carlos, o grito dele, o grito de Carlos, ele gritou, ele praticou a ação de gritar. Então, se ele pratica a ação, vamos olhar aqui, ó. Se ele pratica a ação, o que é que acontece, professor? Olha, pratiquei a ação. Se ele pratica a ação, isso aqui é o que? Um adjunto adnominal. Ó, não tem estresse, gente. Não tem. Se você aprender a gangue, você aprendeu tudo. Vamos lá, ó. Você só vai ter dúvida quando surgir o substantivo abstrato. Porque, vamos lá, olha. Se for um advérbio que está antes, é complemento nominal. Se for um adjetivo, é complemento nominal. Se for um substantivo concreto, é adjunto nominal. Agora, se for um substantivo abstrato, pode ser complemento ou adjunto. Aí, o que é que você vai ter que perceber? Olhar o termo que está grifado e ver se ele está praticando a ação ou sofrendo a ação. E para ver se realmente você entendeu, eu quero passar o seguinte desafio. Vamos fazer aqui uma questão? Ó, vamos fazer aqui uma questão, beleza? Olha só, essa questão, gente, é uma questão da banca IDECAM, certo? É uma questão da banca IDECAM. Vamos estudar um pouquinho, beleza? Vamos lá. Ele diz assim: com relação aos aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir. Aí ele diz o seguinte, olha, na linha 26, dos corpos negros, exerce função sintática de complemento nominal. Será que está certo? Vamos lá. Ó. Ele está perguntando sobre isso daqui, ó, dos corpos negros. Está afirmando que isso daqui é um complemento nominal. Essa afirmação dele está certa ou essa afirmação dele está errada? Não sei, ó. Qual é o bizu? Puxe uma setinha para o que está antes. Meus queridos, ó, qual é a classe gramatical de ofensa? Gente, olha, você concorda comigo que só há ofensa se alguém ofender? É. Só há ofensa se alguém ofender. Depende de alguém para existir. Então, se depende de alguém para existir, esse rapaz é o quê? É um substantivo abstrato.
Show de bola. Tranquilo. Agora você vai ter que olhar para esse termo que está grifado e ver se ele está praticando a ação ou sofrendo a ação. Gente, olha, a ofensa dos corpos negros. Ofensa dos corpos negros. Os corpos negros ofendem ou os corpos negros são ofendidos, pessoal? Os corpos negros são ofendidos. Eles recebem a ofensa, eles sofrem uma ofensa. Então, se sofre, isso daqui é o quê? Um complemento nominal. Olha aí que interessante, professor. Show de bola. Então, é um complemento nominal. Significa que a afirmação da banca está certa. Ó, dos corpos negros exerce a função sintática de complemento nominal. Certíssimo gabarito aí, certo. Vamos fazer mais uma? Ó, ele tem um textão. Essa questão também é da banca IDECAM. Aí ele diz o seguinte, olha, a função sintática do trecho em destaque é, vamos lá, eu vou pegar o termo que está em destaque e vou puxar uma setinha para o que está antes. Difícil. Qual é a classe gramatical da palavra difícil, pessoal? Eu não consigo colocar um tão antes, né? É tão difícil, é tão difícil. Se eu consigo colocar um tão antes, essa palavrinha aqui é o quê, ó? Se eu consigo colocar um tão antes, essa palavra é um adjetivo. Opa, e o adjetivo anda com quem? O adjetivo só anda com o complemento nominal. O adjetivo só anda com o complemento nominal. Então, meus queridos, ó, chegamos aí ao fim de mais uma aula. E eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Agora é aquele bizu. A repetição até a exaustão leva à perfeição. Agora vocês mais do que nunca precisam revisar. Decore o complemento nominal, a gangue do complemento do adjunto. Cole no quadro, cole na geladeira, cole em todo lugar e pratique, porque isso aqui fica viciante, certo? Pessoal, assim como eu estou ajudando vocês, eu espero que vocês me ajudem. Como é que vocês podem me ajudar? Deem um like, gente. Dê um like, se inscreva no canal, dê um like, deixe seu comentário. Ó. E eu não sei qual é o próximo vídeo que irei gravar. Qual é o próximo conteúdo? Eu não sei. Eu vou deixar em aberto. Eu quero ver a sugestão, né, dos meus alunos aí no chat. Então, um abraço, pessoal. Quando esse vídeo completar 1000 visualizações, eu vou lançar o terceiro vídeo do canal. Até a próxima. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Fui!